Nossa, que menina. Nossa, linda, maravilhosa, delicada. Só que eu nunca contei pra ninguém que eu gostava dela. Na verdade, acabei confessando numa situação inusitada que me fez perder completamente o tino. Olha, minha vontade, quando eu soube que tinha acontecido, foi de enfiar a minha cara num buraco. O pior é que do jeito que eu fiz e como fiz, tava todo mundo na firma sabendo que eu era apaixonado pela Priscila. Mas o pior nem era isso. O pior é que eu tava apaixonado e Depois da vinheta, eu conto tudo tintim por tintim. A história de Everton e Priscila. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu acordei naquele domingo com uma ressaca, uma dor de cabeça. Sabe? Doía a cabeça, parecia que pesava uma tonelada. Ainda bem que era domingo, porque pude ficar até mais tarde na cama. Do contrário, não sei nem se ia conseguir levantar. Eu tinha naturalmente exagerado na bebida, né? Um amigo do trabalho tinha organizado um churrasco, era seu aniversário, e eu exagerei na dose. Aliás, não sou eu, né? Todo mundo. Para se ter uma ideia, isso eu só fui lembrar depois, deixei meu carro lá na casa desse meu amigo e vim para casa, embora, de carona, com outro colega. Até porque não tinha condição de dirigir. Só que até eu lembrar disso tudo, demorou um monte. Como eu não saía do quarto, de repente minha mãe foi ver se eu tava bem, né? Escuta, Everton, cadê teu carro? Meu carro, mãe? Ué, tá na garagem. Quando ela falou que não tava, olha, me deu até um gelo na boca do estômago. Primeira coisa que eu pensei, foi roubado. Claro, né? Meu carro não tá na garagem, foi roubado. Olha, eu fiquei ali quase sem respirar. E foi difícil para lembrar o que tinha acontecido. Eu tinha vindo embora de carona e deixado o carro lá na casa do Cláudio. Aliás, não foi só disso que eu esqueci. Tinha uma coisa mais delicada ainda e comprometedora que eu tinha esquecido completamente. Depois que levantei, coloquei o celular para carregar, tava com 0 de bateria, né? Tomei um banho, me troquei. E quando fui conferir as mensagens, percebi que tinha enviado várias mensagens para Priscila, uma colega de trabalho. Juro, eu não lembrava. Ou por outra, para não dizer que não lembrava completamente, tinha assim um resquício de lembrança lá no fundo daquele túnel. Só que para mim, eu tinha apenas desejado boa noite para ela, mas não. As coisas que eu tinha dedicado a ela, através daquelas mensagens, iam bem além. Tinha mensagem de texto, algumas palavras, inclusive, com erros de português que normalmente eu não cometo. Tinha até mensagens de áudio. Olha, depois que conferi tudo, tanto os textos quanto os áudios que eu tinha enviado para a menina, mesmo estando sozinho ali no meu quarto, eu fiquei no estado que não sabia onde enfiar minha cara. Eu tinha me declarado para ela. Só para se ter uma ideia, numa das mensagens eu cheguei a escrever: você estava muito linda hoje no churrasco, Priscila. Acho que fiquei mais apaixonado por você ainda. Quando você vai me dar uma chance? Isso só para ficar num exemplo. E repito, frases cheias de erros. Até porque eu estava bêbado, né? E nas mensagens de áudio, bom, tinha a parte que nem eu conseguia entender o que tinha dito. De tão enrolada que estava a minha língua. Foi um fiasco. E o pior é que agora já tinha mandado. Eu não tinha o número dela. Ela nunca tinha me passado. E eu também nunca tinha pedido. Mas tinha um grupo de WhatsApp ali, dos funcionários, ali na firma.
E foi dali que eu consegui. Fiquei até imaginando. O cara não deve ter pensado de mim quando leu. Porque ela viu. Tinha visualizado todas as mensagens. Só que não respondeu nenhuma. Ela também tinha ido ao churrasco do Cláudio. Só que acabou indo embora bem cedo. Bem no comecinho ainda, até porque. E isso eu já tinha notado desde o começo. Desde que ela começou a trabalhar na firma. Era uma menina diferenciada. Parecia não gostar muito de bagunça, de balada, de voltar tarde para casa. Por isso, acho que ela deve ter surtado quando leu aquilo que eu escrevi. E que eu falei. Principalmente quando viu os áudios. Deve ter percebido que eu estava bem alterado. Fiquei pensando, como que eu vou olhar para a cara dessa menina? Amanhã no serviço, por exemplo. Aliás, será que ela vai comentar com alguém? Imagine a onda que iam tirar da minha cara se todo mundo escutasse e lesse o que eu tinha dito e escrevido. Ela parecia fazer o tipo discreta, mas vai saber, né? Todo mundo sempre tem uma pessoa em quem confia mais, com quem desabafa, com quem conversa, né? E ela também devia ter, e com certeza ia mostrar para todo mundo. Pelo menos para essa pessoa, que aí passaria para outra e mais para outra. O fato é que eu tinha exagerado em tudo, na bebida e principalmente naquelas mensagens. Sabe, não é verdade que eu era apaixonado por ela. Gostava dela, achava bonita, tinha atração por ela. Seu jeito assim me cativava de um certo modo. Mas é verdade que aquilo que eu sentia por ela era atração, desejo, vontade de ficar com ela. Levá-la para a cama, inclusive, se fosse possível. Agora, paixão a gente sabe que é coisa diferente, né? Apaixonado eu não era. Mas a atração que ela despertava em mim era forte. Eu tenho certeza que lá na firma eu não era o único. Principalmente porque ela não dava muita bola para ninguém, né? Fazia o tipo difícil. E isso estimulava a galera. Tanto ela se fazia de difícil que não respondeu nenhuma das mensagens que eu mandei. Viu, mas não respondeu. Bom, agora que já estava feito, não tinha como voltar atrás, né? O jeito era esperar e ver que consequências que aquilo traria. Depois até liguei pro Cláudio e falei que ia dar uma passadinha à tarde para buscar meu carro. Ele aproveitou para curtir com a minha cara. Nossa, Everton, você estava incrível ontem, hein? E depois tem outra. Todo mundo já tá sabendo que você gosta dela. Ué, dela quem? Da Priscila, rapaz. Você não parou de falar nela o tempo todo, principalmente depois que ela saiu. É, mas que foi que eu falei? Vixe, nem te conto. A gente não sabia que você era tão apaixonadão assim, viu? Queria até brigar com o Marco por causa da menina. Mas por que você tá perguntando? Você não lembra? Pior que não, cara. Meu Deus do céu. O pior é que eu não lembrava mesmo. Imagine. Quase não lembrava como tinha voltado para casa. O fato é que depois daquele verdadeiro escândalo que eu protagonizei, jurei a mim mesmo que nunca mais ia beber. Sabe, porque não bastasse a ressaca, dor de cabeça, ainda tinha vergonha. Cogitei até faltar na segunda-feira, só para não olhar para a cara da Priscila. Mas isso não ia resolver nada, né? Na terça-feira ia ter que fazer, de qualquer jeito. O fato é que eu não sabia onde enfiar a cara quando me vi diante dela. Fiquei muito desconcertado. Mesmo assim, a cumprimentei. Procurei fazer de conta. Não tinha acontecido nada demais. Ela também me cumprimentou, deu até um sorrisinho, mas não falou nada. Bom, melhor assim, né? E ainda bem que nenhum outro colega veio me falar nada nesse sentido. Se bem que o meu amigo tinha dito que eu falei para todo mundo. Abri a boca aquele dia, dizendo que gostava da menina. Era para ter ficado por isso.
Até porque esse episódio só serviu para me fazer prestar mais atenção nela. Quando ela passava por mim, eu não conseguia desviar os olhos. Era só o que vinha na minha cabeça. Meu Deus, que mulher linda. Mas eu comecei a notar uma coisa que realmente me chamou a atenção. Não sei se foi por conta das mensagens, mas ela passou a me olhar assim, com um olhar diferente. E isso, naturalmente, começou a me dar coragem. Comecei a pensar, ué, será que de repente ela até gostou? Tanto que um dia, na semana seguinte, um pouco antes do almoço, mandei uma mensagem para ela. Tudo bem, Priscila? Tô querendo conversar com você. Será que podia ser agora, na hora do almoço? Cheguei a pensar que ela não ia querer falar comigo. Só que dali a pouco chegou a mensagem dela. Puxa vida, Everton, no horário do almoço vai ser meio complicado, mas pode ser depois do serviço, se você puder. É rápido. Falei que podia ser, sim, que seria rápido. E deixamos combinado. Pensa na minha ansiedade. Olha, eu fiquei tão nervoso. Ela devia ter compromisso do horário do almoço, porque comeu bem rápido e saiu. Enfim, no fim do dia bati o ponto, dali a pouco ela apareceu para bater também e saímos juntos da empresa. Eu costumava deixar o carro no estacionamento a 2 quadras dali, mas quando chegamos na esquina, eu falei, eu acho que você já deve imaginar o que eu quero conversar, né? Ela fez uma carinha assim, como que confirmando, e falou, é sobre as mensagens que você mandou aquele dia? Então, pois olha, Everton, me desculpe não ter respondido, mas é que achei que você estava brincando. Pois então, brincando, não estava. Mas mesmo assim queria te pedir desculpa, viu? Porque, bom, você deve ter percebido que eu estava meio alto, né? Ah, eu percebi sim. Aliás, você já estava bem soltinho lá no churrasco, né? Antes de eu ir embora. Mas vem cá, é verdade tudo aquilo que você mandou? Por que você acha que eu ia mentir? Claro que é verdade. Olha, podia ser coisa da minha cabeça. Mas eu senti que ela estava assim, bem receptiva. Prestava atenção quando eu falava. Parecia estar interessada. E repito, a atitude dela começou a me dar esperança. Tanto que eu falei, quer saber, Priscila? Desde que você começou a trabalhar com a gente, que eu sinto alguma coisa por você, sabe? Toda vez que eu te vejo, por exemplo, eu meio que tremo na base. Não vai ficar convencida, tá? Não sei se você reparou, mas eu fico até meio bobo quando tô perto de você. Ela novamente sorriu, mas não falou nada. Eu já sabia que ela não tinha namorado. Mesmo assim, perguntei se ela tinha alguém, só para ter certeza, né? E ela confirmou que não tinha. E nessa hora, a coragem tomou conta de mim. Pensei, quer saber? Eu acho que eu tenho chance. E aos poucos, foi me tomando assim, essa coragem absurda que eu nem sabia que tinha, que eu fui me aproximando dela, com a clara intenção de lhe dar um beijo. E ela percebeu e recuou. Calma, Everton, vamos terminar essa nossa conversa primeiro. Eu preciso primeiro saber o que você quer comigo de verdade. Antes de mais nada, acho que você já deve ter percebido, mas eu não sou do tipo de garoto que só fica, viu? Se eu tiver alguma coisa com alguém, vai ter que ser uma coisa assim séria. Namoro. Fiquei frustrado porque ela
me recusou o beijo. Só que mesmo assim, suas palavras me deram um alento. Tanto que eu olhei para ela meio espantado, porque ou eu estava entendendo mal, ou ele estava abrindo a possibilidade de ter alguma coisa entre nós. Quer dizer, se fosse uma coisa mais séria como um namoro, e não só ficar. Antes que eu comentasse ou perguntasse alguma coisa, ela acrescentou: também te acho um cara bacana, sabe? E quem sabe, com o tempo, né, a gente se conhecendo melhor, sei lá, pode ir conhecendo melhor. Mas como assim? Você está falando de um namoro? Ela sorriu e balançou a cabeça. Pode parecer fora de moda para você, mas eu sou assim. Quer dizer, estou falando isso se você quiser, é claro. Imagine se eu não ia querer. Eu estava até espantado de ela ter aventado essa possibilidade, porque nunca tinha me aproximado, de medo de levar um não como resposta, até porque, repito o que disse no começo, ela não dava bola para ninguém, não dava abertura. Claro que quando ela falou aquilo de namoro, eu aceitei na mesma hora. Imagine se eu ia ser louco de dizer não, né? Diante do que eu falei, ela meio que abriu a guarda e então trocamos o nosso primeiro beijo. Olha, aquele beijo me incendiou. Só de olhar para ela, eu já sentia os nervos à flor da pele. Imagina então provando o sabor daquela boca. Me senti no paraíso. Depois daquela ocasião, aproveitávamos o intervalo do almoço para ficar junto. E no fim do dia, eu a deixava no portão da faculdade. E também nos víamos finais de semana. Só que, como ela não gostava muito de barzinho, balada, nossos programas se resumiam a comer uma pizza, tomar um sorvete, passear no parque. E sempre que eu a convidava para a gente ir para um outro lugar assim, para ficarmos sozinhos, até porque naquelas alturas eu estava louco de vontade de fazer amor com ela, sua resposta era sempre a mesma: calma, Everton, para que pressa? Lembra que eu te falei que queria que a gente se conhecesse melhor antes de termos a nossa primeira vez? Eu não vou para a cama com ninguém apenas para o ir. Você entende? Não, é claro que eu entendo, mas é que eu pensei que nessa altura, se você fosse, não seria apenas por ir, né? Eu gosto de você, Priscila. E se você também gosta de mim, qual é o problema? Todos os casais fazem isso. Eu sei. Mas é que a gente está muito no começo ainda. Eu não quero cometer um erro. Você entende? Paciência. Fazer o quê, né? Mas era tão difícil para mim ficar perto dela e me contentar apenas com um beijo e abraço. Eu queria mais. Eu a queria todinha para mim. O problema é que, pelo fato de ela sempre tirar o corpo fora, quando as coisas começavam a ficar mais quentes, eu fui me sentindo incomodado. Um dia até perguntei: escuta, a gente nunca falou sobre isso, Priscila, mas me diga uma coisa, você ainda é virgem? Ué, qual o motivo dessa pergunta? Ah, sei lá, é que você sempre foge quando o clima começa a esquentar. Eu não entendo por que você faz isso comigo, sendo que você sabe que eu gosto de você. E foi então que ela me contou uma coisa que eu, sinceramente, jamais poderia imaginar. Primeiro disse aquilo: não, Everton, eu não sou mais virgem. Só que tem uma coisa. Que coisa? Fala. Ela ficou um tempo assim em silêncio, de cabeça baixa, pensando. Sei lá, talvez até pensando se devia falar ou não. Até que me fez aquela revelação.
Não queria falar sobre isso com você, mas já que a gente está junto, não tem outra saída. Sabe o que é? Eu carrego um trauma comigo. Eu fui abusada desde os meus 9 anos até os 12. Acho que é por isso que eu sou meio travada, assim, quando o assunto é sexo. Olha, eu fiquei abismado. Não esperava por aquilo. Você está falando sério? Mas quem que fez isso com você? Isso eu prefiro não falar. Pelo menos não agora. Será que você me entende? É uma coisa difícil para mim. Claro que eu entendia, né? Imagine. Agora estava explicado por que ela sempre fugia. Quando a gente começava a se beijar, se abraçar, ela ficava nervosa, se desvencilhava de mim, parecia que estava com medo. Claro que estava com medo. Olha, depois que eu soube disso, resolvi que seria muito mais paciente, mais compreensivo. Só que é difícil quando o desejo toma conta da gente. Eu me sentia meio tolhido, porque um sábado, por exemplo, de tanto eu insistir, acabei convencendo a ir até o motel. Olha, não sei como consegui convencê-la, mas senti que ela estava nervosa, ela estava travada. E no fim, acabamos indo embora sem acontecer nada entre nós. Ela simplesmente não conseguiu se soltar. E eu, naturalmente, que não ia forçar, né? O problema foi que antes que isso acontecesse, sabe, de chegar o momento dela, se é que ia chegar, porque eu tinha aquela esperança, mas, sei lá, não sabia quanto seria, né? E antes que isso acontecesse, eu comecei a perceber que ela estava esquisita comigo, até que um dia ela veio na minha direção e falou assim, de bate-pronto: Everton, eu preciso conversar com você. Eu acho que você já deve ter percebido, né, que eu não sou a mulher certa para você. Você me desculpe, eu até tentei, juro por Deus, aquele dia lá no motel, eu juro para você, eu fiz de tudo, mas eu não consigo. Ela começou falando aquilo e já começou a chorar. Me desculpe, eu não vou conseguir levar adiante o nosso namoro. Não é nada com você, eu juro. Você é uma excelente pessoa. O problema é comigo. Você me desculpa, tá? Falou aquilo, virou as costas e saiu quase correndo. Sabe como você não acredita? Ela estava terminando o namoro comigo. Claro que eu não aceitei. Fiz um monte para que ela voltasse atrás, desistisse daquela ideia. Se fosse necessário, eu teria mais paciência. Estava difícil, mas eu juro que teria. Estava gostando dela demais, de verdade. Mas ela parece que já estava com a decisão tomada. No outro dia, a gente se encontrou de novo. Me ofereci para levá-la à faculdade, só que ela não quis. Só falou aquilo: por favor, procura outra pessoa. Eu não sirvo para você. Nos dias que se seguiram, eu não desisti. Tentei de todas as formas uma reconciliação. Sei lá se pode chamar isso de reconciliação, porque a gente não tinha brigado. Mas nada do que eu disse, eu fiz, foi capaz de convencê-la. De modo que já estava claro para mim. Mas com o passar dos dias, mais claro ficou. Chegou uma hora que eu tive que lavar as mãos e desistir. Tinha perdido a minha princesa. Ficamos apenas 1 mês e pouco juntos. Na verdade, talvez um pouco mais, quase 2. E durante esse tempo,
Eu a conhecendo melhor, ela me conhecendo também, sabe? Eu tive a certeza de que era a pessoa certa para mim. No começo era só aquela atração, pela beleza, pela jovialidade, pela delicadeza que ela tinha. Mas depois, a gente conviveu durante algum tempo. 40, 50 dias. Eu a conheci melhor. Nunca fizemos amor. E essa é uma frustração que eu carrego aqui na alma. Porque o momento do amor, a intimidade na cama, é o ápice de todo casal que se ama. Até hoje me torturo e chego a sonhar com esse momento. E me dói aqui dentro saber que nunca vou poder tornar realidade. Toda vez que olho para ela, me dá uma coisa tão ruim, um mal-estar tão grande. Meu coração quase explode dentro do peito de tanta paixão. É tanto sentimento que chega a transbordar. Amo essa mulher mais do que tudo. E agora estou sem saber o que fazer da minha vida. Me sinto perdido, sem forças. Me sinto vagando, feito um fantasma, por esse mar infinito de desilusão. Sem um porto seguro em que possa me ancorar.